Doutor Tiago, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Muitos aqui dos nossos ouvintes querendo saber, dá algum sinal? Porque muitas vezes a pessoa só vê a pessoa caindo, desmaiando e tendo as convulsões. A doutora Mariana falou que é difícil identificar. O que a gente faz, doutor? Identificar, tentar prever é muito complicado, né? Uhum. A não ser que seja realmente um paciente que já seja epilético e às vezes ele consegue ter uma percepção alguns segundos antes, mas de uma forma geral para... Mas é ele que percebe, então? Ele que talvez possa perceber? Talvez perceba com alguns segundos de antecedência e que algo de errado pode vir a acontecer e aí ele já sabe que vai vir uma crise convulsiva. Mas de uma forma geral, as pessoas não conseguem identificar somente de olhar para uma pessoa que ela vai ter uma crise convulsiva em breve. Né? Uhum. E aí a pessoa então desmaia, cai no chão e tem uma crise convulsiva. O que quem está em volta pode ou até deve fazer, doutor? Então, Patrícia, a coisa mais importante que a gente tem que fazer nesse momento é proteger essa pessoa contra as lesões que ela pode vir a ter por conta desses abalos musculares que a pessoa tem, né? Então, proteger a cabeça desse paciente, dessa vítima, né? Para não bater numa parede, não bater... Depois que ela já caiu no chão, ainda pode continuar se debatendo e ainda continuar se machucando, né? Então a gente segura, né, a cabeça dessa pessoa, só para evitar que continue batendo no próprio chão mesmo, ou numa parede, ou numa quina, é o que tem de mais importante. E uma outra atitude muito importante é colocar essa pessoa numa posição de segurança, né, que a gente chama de posição de segurança, que é colocar em decúbito lateral, preferencialmente o lateral esquerdo, mas pode ser qualquer um dos dois decúbitos. Então colocar essa pessoa de lado, é muito comum ocorrer grande quantidade de salivação, então se deixar essa pessoa de lado, a saliva escorre pela boca, não precisa de fazer nada, não precisa de colocar o dedo na boca, colher, nada disso, muito pelo contrário, é um grande risco colocar a mão na boca desse paciente que não tem controle sobre os abalos musculares, então uma mordida seria muito forte, poderia causar uma lesão para quem colocasse a mão, o dedo na boca desse paciente. É muito comum as pessoas falarem assim, cuidado com a língua. Isso. Uhum. Não existe da língua enrolar, tá? Isso realmente não existe. Não é mito isso, doutor? É mito, e um exercício que eu peço para que todos façam é que todos tentem enrolar a sua própria língua. Tá, Patrícia? Então, assim, não dá para enrolar a língua. Uhum. Não é isso que precisa de ser combatido. Então não corre, porque as pessoas falam de enrolar a língua no intuito de proteger que a pessoa não consiga respirar. Isso não existe, então, esse risco não existe. Da língua enrolar, não. Uhum. Né? Não é possível a gente conseguir enrolar a nossa própria língua. Agora, uma dificuldade de respirar, isso pode acontecer pela grande quantidade de salivação. E é por isso que a posição de segurança, que é o decúbito lateral, facilita muito a respiração, já que esse excesso de salivação, celorreia, de secreção que sai pela boca, algumas vezes o paciente morde a própria língua, isso pode acontecer, então tem uma pequena quantidade de sangramento, é importante que deixe essa pessoa em decúbito lateral, né, deixar o paciente de lado, para que essa secreção escorra pela boca, né? Escorra sem que atrapalhe a respiração do próprio paciente. Uhum. Inclusive a pergunta que já chega aqui dos nossos ouvintes, mas eu sempre ouvi dizer que tinha que colocar alguma coisa para a pessoa morder para a língua não enrolar. É mito. Uhum. Agora, doutor, o que acontece no corpo da pessoa quando ela está em convulsão? Posição lateral é melhor até para ela respirar e tem gente que tenta segurar a pessoa na crise convulsiva, tipo, segurar ela no chão. Isso pode, não pode? Como se estivesse prendendo a pessoa? É uma questão de proteger o corpo dela, no caso a cabeça principalmente, para não ficar
esses abalos não promoverem uma projeção da cabeça contra um anteparo fixo, a parede, uma cadeira. Então, o mais importante, Patrícia, é proteger a vítima contra os anteparos rígidos próximo a ela, né? Ela pode continuar se debatendo. Então, se tiver, imagina só, tá fazendo uma comida, né, cai no chão, então tem que tomar cuidado, afastar coisa quente, se caiu junto com ela. É proteger a vítima, né, do ambiente externo, somente isso. Isso que é o mais importante. Isso sim seria um atendimento adequado, o primeiro atendimento adequado para essa vítima. Nada mais. Te dá um paninho, pode enxugar essa secreção, mas não vai ser o tratamento, né, definitivo para essa pessoa, não. Quanto tempo demora uma crise convulsiva? Patrícia, uma crise convulsiva, ela costuma ser autolimitada, tá? E ela não costuma passar de 2 minutos, tá? É pouquíssimo tempo, 1 minuto, 2 minutos, eventualmente pode até extrapolar um terceiro minuto, mas não é comum. E, na imensa maioria das vezes, ela é autolimitada, ou seja, ela vai acabar sozinha. Depois que a crise convulsiva acaba, Patrícia, ainda tem um período conhecido como período pós-ictal, que pode durar até uns 15 minutos para a pessoa recobrar completamente a consciência e entender o que aconteceu. Quando a pessoa ela já é epilética, ela já tem um histórico, já sofreu outras crises convulsivas no passado, né? Ela sabe o que aconteceu, porque acorda com muitas pessoas em volta e as pessoas desesperadas, às vezes com um machucado, né, um galo na cabeça porque bateu a cabeça no chão, e acorda muito envergonhada. Então, uma das coisas mais importantes é a gente proteger essa pessoa até mesmo nesse momento que ela está acordando, porque ela acorda e fala, convulsionei de novo, né? E aí a pessoa fica chateada, triste por ter acontecido numa situação dessa, às vezes em público, em um ambiente que ele não gostaria que ninguém soubesse que ele sofria desse problema. Então a proteção é muito voltada nesse sentido, né, de proteger contra bater a cabeça em outros locais e no acordar, proteger ela do próprio ambiente, né? Ela vai passar por isso, vai acordar e muitas vezes acorda envergonhada. E ela, quando a pessoa tem essa crise convulsiva, ela perde vamos supor, ela dura cerca de 2 minutos, né? Esses 2 minutos ela não lembra o que aconteceu, nada do que houve, mas ela consegue lembrar quando a crise começou? Não consegue. Não consegue. Às vezes como ela... se fosse um apagão, né? Tem, de uma hora para outra ela sofre o apagão e de repente acorda deitada no chão com algumas pessoas próximas a ela, perguntando se está tudo bem, né? Enfim, oferecendo água. É o que costuma acontecer. E se a pessoa já tiver passado por isso outras vezes, ela imagina que passou por mais uma crise convulsiva. Aquelas pessoas que a primeira vez não sabe o que está acontecendo. Entendi. Aquelas pessoas que, de repente, nos primeiros segundos conseguem perceber que elas vão ter uma crise convulsiva. Elas, depois que acordam, lembram disso, que elas perceberam que elas iam entrar em crise? Geralmente não. Também não, né? Geralmente não. Logo depois que acorda realmente ainda um pouco lentificado, né? É como se estivesse acordando de manhã, só que fora da cama. Agora vamos lá, doutor, é muito rápido, né? A pessoa desmaia, as pessoas vão lá, tentam proteger e coisa de poucos minutos, 2 minutos, como o senhor exemplificou, vamos usar um tempo aí de exemplo, passa. Que horas a gente liga para o SAMU? Porque umas pessoas veem uma situação dessa, a iniciativa, a primeira ideia é ligar para vocês. Muito importante essa pergunta, Patrícia, muito obrigado pela pergunta. A gente se preocupa muito, né, quando essa crise convulsiva ela dura por mais do que 5 minutos, ou, lembra que eu falei que a pessoa ela
sofre aquela crise e aí depois demora mais uns 15 minutos, mais ou menos, para acordar plenamente. Sim. Se antes dessa pessoa acordar, aparece outra crise na sequência. Então, a pessoa sofre uma crise, para de convulsionar, mas não acorda, sofre outra crise, para de convulsionar e não acorda, sofre outra crise. Então, nesse sentido, é uma crise convulsiva que começa a nos preocupar e aí precisa realmente de uma atenção, de um suporte médico no local. Mas são para esses casos onde a crise convulsiva ela se estende por mais do que 5 minutos, né? Ou está se estendendo por mais do que 5 minutos, ou se antes mesmo da pessoa acordar plenamente de uma crise convulsiva, vem outra na sequência e às vezes outra na sequência, né? Que a gente chama de crises reentrantes. Né? Antes de acabar uma, já inicia uma outra nova crise convulsiva. Eu vou fazer uma pergunta porque eu me questionei isso, doutor. Tem gente que já conhece, né, o corpo, como o senhor mesmo falou, às vezes acorda e fala, eu tive outra crise convulsiva e tal, não, mas agora eu estou bem, aí passa aquele momento, aqueles 15 minutos, né? Não, eu estou bem, eu vou embora. E eu não sei se eu deixaria a pessoa ir embora. Quando ela fala, não, eu estou bem, pode deixar, isso já aconteceu antes... Para quem está acompanhando, eu teria medo de deixar e de acontecer de novo. O que a gente faz numa hora dessa? Sim, importante pergunta, Patrícia. Existem muitos motivos, né, como a doutora Mariana falou, muitos motivos para que tenha ocorrido essa crise convulsiva. A imensa maioria são crises autolimitadas que não vão gerar grandes problemas para a pessoa. Uma pessoa que já é epilética, faz uso já dos medicamentos, já faz tratamento e foi um caso isolado. Essa é a imensa maioria das vezes. Algumas vezes é a primeira crise convulsiva, né? E isso sim nos preocupa, quando é a primeira crise convulsiva, quando isso nunca aconteceu, porque aí a gente começa a pensar em doenças mais sérias. É a primeira vez que está convulsionando, talvez seja um sangramento cerebral, talvez seja um tumor, né? Talvez seja uma infecção, uma meningite, e aí nesses outros casos, aí sim precisa de acompanhamento médico. Tá? Mas se a pessoa ela já faz acompanhamento, já habitualmente já sofre essas crises convulsivas, precisa só de retornar ao neurologista que acompanha para poder ver se a dose de medicamento está correta ou se não está correta. Aí seria um acompanhamento mais eletivo dessa crise convulsiva. E pode deixar embora, então. É bom que leve essa pessoa, ela acorda atordoada, né, Patrícia? É bom que alguém leve essa pessoa para casa, permita que está bem, se ela está melhorando. O mais importante é entender realmente se a pessoa está melhorando ou não. Mas a gente está falando para essas pessoas que já têm sabem, recorrentes, exatamente, que já faz o acompanhamento, que já faz o tratamento. Nos casos onde é uma primeira crise, a pessoa não faz tratamento, o adequado é que essa pessoa ela seja encaminhada para um pronto atendimento, para que o médico possa buscar identificar as causas dessa crise convulsiva. Pode ser algumas causas mais simples, como por exemplo, o paciente tem passado muitas noites sem dormir, né? Então ele está extremamente cansado, pode ser uma das causas. Então dormir bem faz parte do tratamento e quem é epilético precisa de dormir bem para evitar crises convulsivas. Acho que são as principais, né, coisas a se fazer. Tá? Mas é importante, se for a primeira crise, levar no pronto atendimento para o médico buscar entender qual é a causa. Pode ser uma causa orgânica, pode ser uma causa metabólica, né? Pode ser um tumor, pode ser um sangramento, enfim, preciso de entender isso bem detalhadamente para evitar problemas no futuro. Temos ouvintes participando também conosco. O Hélio
Está aqui dizendo: na minha vida toda, 55 anos, só presenciei 3 convulsões. Na última eu consegui fazer alguma coisa útil. Eu coloquei a pessoa de lado, como o senhor mesmo falou, pedi para as pessoas chamarem o SAMU e se afastarem. Quando o SAMU chegou, o pior da crise já tinha passado. É o Hélio com a gente. Fez certo, né, doutor? Perfeito, fez certo. Uhum. Nessas situações de crises autolimitadas, né, o SAMU ele orienta que acompanhe o paciente por este período. Uhum. Nem toda crise convulsiva precisa de ambulância. Uhum. E, na verdade, Patrícia, a menor parte desses casos de crise convulsiva precisa de ambulância, precisa de atendimento e intervenção na hora. Como a gente bem conversou, esse paciente, nossa expectativa é que em 15 minutos ele acorde completamente. Uhum. Agora, passou 15 minutos, não acordou completamente, aí que a gente começa a imaginar que algo de errado, algo mais grave pode estar acontecendo. Uhum. Tá? Antes disso, acaba que não vai haver uma intervenção no local onde a pessoa está sofrendo a crise, né, que o SAMU possa fazer. Porque o paciente, na maioria das vezes, ele vai acordar sozinho. Se o paciente já acordou, não tem nenhuma medicação para fazer naquele local. Uhum. Aí a pessoa acordou, qualquer pessoa, né, não bateu a cabeça, não se machucou. A gente está falando de uma situação que só é igual do Henrique Castelli, caiu em cima lá das bolinhas, né? Uhum. Então não se machucou. É só levá-lo, qualquer pessoa pode levar, ele está acordado, bota no carro, leva para um pronto atendimento para poder fazer os exames de rotina, né? Os exames, o check-up, para poder entender o que aconteceu, se a pessoa está com febre, se tem alguma infecção no corpo, as causas secundárias de crise convulsiva. Uhum. O Gedivaldo está aqui também reforçando isso, sobre a questão de colocar alguma coisa na boca para a pessoa morder e evitar de enrolar a língua. Ele disse que ele aprendeu isso quando era criança, para a língua não enrolar próximo ao local de respiração, para a pessoa não asfixiar durante uma crise convulsiva. Acho que todo mundo aprendeu isso quando era mais novo, doutor. Eu acredito que isso em algum momento tenha surgido esse mito. Eu não vou saber dizer, porque quando eu era criança eu também ouvi essa história, né? Mas isso é um mito, tá? E é o exercício que eu peço. Tenta enrolar a própria língua para ver se consegue. A gente não consegue, não tem essa habilidade de enrolar a própria língua. Não dá, né? Enfim, então não tem necessidade, muito pelo contrário. É um risco colocar qualquer coisa na boca desses pacientes. O que a gente precisa é de manter a via aérea, nariz e boca livres para respirar. Se a gente obstrui a boca e a narina com alguma coisa, com pano, com colher, com dedo, com o que for, vai estar muito mais prejudicando do que ajudando a própria vítima. Uma pergunta, com a tensão da musculatura do rosto, das arcadas, né, de uma forma geral, corre o risco da pessoa quebrar algum dente e acabar engolindo isso durante uma crise convulsiva? Porque pode causar um outro problema também, né, doutor? Sim, corre esse risco sim, tá? Geralmente, pessoas que sofrem de epilepsia, que tem muitos episódios de crise convulsiva, pode ter microfissuras nos dentes, né? Uhum. Em algum desses momentos, sofreram uma fratura do dente, tá? E aí, quando acordar, ele está com o dente na boca, cospe o dente. Mas não corre o risco dele engolir durante a crise? Durante a crise, pouco provável, porque a pessoa não está com o estímulo da deglutição. Entendi. Né? Então, muito pouco provável durante a crise. E para encerrar, o Luiz está aqui perguntando a diferença entre uma crise convulsiva e uma conversão psicomotora. Eu pergunto o que é uma conversão psicomotora, doutor? Muito bem. Os dois, obrigado, Luiz, pela pergunta, os dois se tratam de situações médicas que precisam de algum tipo de intervenção, né? Seja na epilepsia, né, no paciente epiléptico que precisa de um acompanhamento médico, né? Na crise conversiva, é uma crise onde o paciente, ele voluntariamente
apresenta os abalos corporais, né? É uma condição em que a pessoa, ela promove esses abalos de forma voluntária, mas numa condição de doença psicológica, psiquiátrica, né? Ela faz isso por perder já a capacidade de discernimento já do certo e do errado. Então, é uma condição médica também, que precisa de acompanhamento com o psiquiatra, tá? Mas não é uma condição como na crise convulsiva, que coloca imediatamente a pessoa em risco. Neste caso, né, o risco da crise conversiva, que é quando ocorre uma simulação da crise convulsiva, né, a pessoa está passando por algum problema, algum sofrimento e precisa de acompanhamento psiquiátrico, né, para evitar problemas de saúde no sentido psiquiátrico da coisa mesmo. Doutor, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória, nessa quarta-feira. Eu que agradeço, Patrícia. O senhor e a doutora Mariana foram fundamentais, muitos ouvintes participando conosco com dúvidas a respeito. Eu já deixo o convite para vocês participarem outras vezes conosco. Com certeza. Precisando, só ligar. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, viu, para o senhor e para toda a equipe do SAMU. Obrigado, Patrícia. Um forte abraço, para todos da Rádio CBN. Um abraço para todos os ouvintes. Obrigada.